Com a palavra, pelo tempo da liderança do PSL, o deputado Márcio Labre, pelo prazo de 7 minutos, e, em seguida, o deputado Zé Guimarães. Boa tarde a todos. Pretendo não usar o tempo inteiro. Primeiramente, não vou falar como profissional do direito, porque eu não sou. Vou colocar aqui claramente o aspecto político, que é o que está ancorando a discussão disso aqui. Eu vi o depoimento do senhor Ivan Valente, que se retirou, do outro deputado baiano que se retirou. Eu vou fazer uma pequena lembrança aqui, porque eu acompanho os trabalhos legislativos há muito tempo. Desde antes de eu ser deputado, sempre acompanhei a TV Câmara. E ao longo desses anos todos, o que eu sempre vi a esquerda fazer é evocar a Europa, os Estados Unidos, que são as melhores democracias, as melhores legislações. É lá que a gente tem que referenciar as nossas tomadas de decisão. Então, a agenda ambiental da Europa, ok. A agenda ambiental dos Estados Unidos, ok. A agenda identitária, a agenda de direitos humanos, a agenda PET, tudo isso na Europa é referência. É respeitado, é venerado, é tratado como sagrado. Então, eu sempre vi isso durante anos, se colocar a Europa como a referência de tudo. Pois bem, a gente tem na Europa e nos Estados Unidos um tratamento que é decisivo com relação a essa questão de prisão em segunda instância. A maioria dos países que são considerados as maiores democracias deixam claro: está condenado, vai para a cadeia. Na primeira. De primeira. Bom, mas de repente, nesse momento, isso aí agora não é mais uma referência. Não é mais referência. Agora vamos para o garantismo. Então eu fico querendo perguntar, infelizmente quem falou saiu, quando é que vocês vão ter lógica? Porque isso aí, a gente já teve vários debates nas redes sociais, né? E aí tem até um folclore, né? Que fala, então, a esquerda não tem lógica. Mas eu preciso insistir em perguntar isso. Quando é que vocês vão ter alguma lógica? Para não dizer que eu estou sendo perseguidor, eu vou colocar uma outra questão, que é bem mais fácil de todas as pessoas entenderem. Vamos falar do Queiroz. Chegou a hora de falar do Queiroz. O senhor Luiz Inácio passou por um processo de primeira instância, onde tudo foi tramitado. Passou por um processo de segunda instância, onde foi tudo tramitado conforme todos os prazos legais. Foi condenado nas duas instâncias. E eu tenho que assistir os seus apoiadores dizerem na cara de pau que aquilo ali não valeu de nada. Nada, nada, nada. O Queiroz, que sequer está sendo processado pela justiça, nem começou a responder, e se tiver que ser, que seja. O outro deputado da Bahia aqui já disse que tem todas as provas de todos os crimes que ele cometeu. E, inclusive, que ele já era para estar preso. Então, é uma coisa que você, para não ter que dar uma gargalhada, você tem que se indignar, porque senão você vai perder a moral do negócio. Os caras dizem que um camarada que não tem nenhum processo já era para estar na cadeia, e um outro que está condenado era para estar solto. Se isso não é um nível de psicopatia, uma patologia, eu não sei como é que eu classifico isso. Sinceramente, isso não é um debate político. Isso é um debate de pessoas normais com gente que está fugindo de manicômio. Porque não é possível, que a falta de lógica é uma coisa que inviabiliza qualquer debate. Eu não posso debater com quem não tem um mínimo de raciocínio lógico. Ou mau caratismo, que é a única explicação que você encontra para isso. Então, eu agora, nas redes sociais, a única provocação possível é, tá bom, o que a gente faz com o Queiroz agora? Continua deixando solto ou manda prender? O assassino da vereadora é a mesma coisa? Não, aí não. Esses precisam prender. Mas o Lula precisa soltar todo mundo que está sendo processado, todo mundo tem que respeitar o prazo legal. Em relação a essa questão de terceira instância, eu acho muito engraçado se falar aqui em pedir celeridade, todo mundo agora quer celeridade, mas o fato é que no Brasil a tradição mostra que as pessoas levam 20 anos aí, os processos levam 20 anos. Então, na prática, não adianta a gente ficar fazendo firula, não adianta a gente ficar de contorcionismo retórico, porque na prática, a terceira instância no Brasil, ela vai chegar aos níveis em que
a impunidade vai ficar consolidada. Então, sem dúvida nenhuma, seguindo a orientação de países que são referência, que agora eu não sei por qual razão esses países não servem mais, seguindo a orientação desses países, da Europa, dos Estados Unidos, onde todo mundo que recebe a condenação em primeira instância já vai cumprir a sua pena, e diga-se de passagem, não necessariamente todas as penas sejam ficar trancados numa cadeia, existem penas de vários tipos, dependendo da gravidade do crime, mas que de forma que na primeira instância de condenação já se começa a cumprir a pena, isso é ponto pacífico nesses países, o Brasil deveria seguir a mesma história. E para o senhor Ivan Valente também, que estava aqui, perguntou, como sempre se faz, o partido dele, o PT, se fazem como os únicos solidários à realidade de uma cadeia. É só para o senhor saber que eu, na minha empresa, já contratei pessoas que foram presas, conheço a realidade de presídio, já visitei presídio, sei muito bem a realidade de um presídio, e essa questão não é que está em discussão nesse momento. Discutir sistema carcerário é outro debate. O debate que se impõe aqui é de que maneira nós vamos dar um recado para a sociedade brasileira, dizer para a sociedade brasileira que quem a afrontou, seja com crimes violentos, seja saqueando o erário público, vai ter a devida resposta. É isso que a sociedade brasileira espera dessa casa, para que se dê o exemplo das autoridades, que a punição seja na medida correta e que só os processos seguindo a orientação de países que já mostraram que funciona é que pode dar uma saída para o Brasil. Muito obrigado pelo tempo aí. Muito obrigado a todos. Pois não. Com a palavra agora o deputado José Guimarães. Senhora presidenta, senhoras e senhores parlamentares. General Peternelli, lá do meu estado de São Paulo, para que debata esta PEC 410 a favor da PEC. General Peternelli, com a palavra. Deputado Herculano, uma satisfação estar fazendo uso da palavra mais uma vez para voltar a reafirmar com convicção que supremo é a vontade do povo. Nós temos uma oportunidade na PEC 410 de tomarmos uma série de providências que contribuirá para o nosso país. Já tivemos aqui a PEC dos recursos, foi proposta pelo ministro César Beluso. É uma boa referência e aperfeiçoada da mesma forma que podemos aperfeiçoar a PEC 410 na comissão especial. É uma oportunidade ímpar para acabar com a lentidão dos processos e acabar com a impunidade que temos no nosso país. Alterar a Constituição para acabar com o que se chama a indústria dos recursos, que impedem a execução das sentenças judiciais. Nós não estamos contribuindo com o próprio judiciário se ele não executa as suas sentenças judiciais. Temos que pôr fim ao processo após 2 decisões judiciais. Hoje, nós temos 4 graus de jurisdição, que levam 15, 20 anos para punir. Isso não é adequado. Temos que acabar com a eternização dos processos. Temos que acabar com a sobrecarga do judiciário, com a morosidade da justiça. Os recursos serão mantidos. O habeas corpus, os recursos não travarão o processo, mas a execução da pena ocorrerá após segunda instância. É possível manter os direitos constitucionais, como as liberdades individuais e as amplas defesas. Vedar que recursos perpetuem processos e evitem o cumprimento das decisões. Isso é fundamental. Precisamos de um sistema judiciário mais rápido e com menor carga. Fortalecer
a justiça pela execução de suas decisões. Hoje, quando tem uma ação judicial, a pessoa sabe que vai perder, mas ele vai fazendo recurso, até acabar todo o processo. Não para evitar que seja punido, porque vai ser punido, mas ele protela a execução da pena durante um prazo muito grande. E isso, muitas vezes, sobrecarrega a justiça, porque eu fui condenado em segunda instância, para não ser preso, vou recorrer. Mas se eu já sei que vou ser preso, posso ter o direito de recorrer, mas já vou estar cumprindo a pena. Com isso, vai diminuir esse volume de recursos que nós temos. O Congresso tem uma chance de contribuir daquilo que nós sempre criticamos, que é uma justiça lenta e morosa. A execução em 2 graus vai torná-la eficiente e rápida, vai valorizar a decisão dos juízes. E volto a afirmar que Supremo é a vontade do povo. Declaro efetivamente o meu voto pela prisão em segunda instância. E dentro dessa articulação que nós temos que ter, eu passo a palavra, uma parte, ao deputado. Muito obrigado, deputado Peternelli, deputado Pedro